Olá, seja muito bem-vindo à TV DD, seja muito bem-vindo à programação da Casa de Vovó Dedé. Eu sou Hamilton Nogueira e, como você já sabe, todas as quintas, sempre às 8 da noite, a gente lança uma nova edição do programa Acorda, Nós em Rede, porque a gente acredita que cada um é um nó fundamental nessa imensa rede de conteúdo e conhecimento. Estamos aqui, portanto, valorizando os bons conteúdos, valorizando a cultura e valorizando você. O programa de hoje é sobre Brasil, contexto e o ano desafiador de 2021. E quem nos ajuda nesse conhecimento é o historiador e consultor político Leurenberg Lima, que está aqui conosco. Leurenberg, muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente está conversando sobre esse assunto difícil, que é conversar a respeito de futuro do Brasil, um país que nos apronta surpresas sempre. Eu gostaria de conversar com você, começar perguntando que Brasil que emerge dessas últimas eleições de 2021, de novembro de 2020. Olá, Milton, amigos da TV DD, obrigado pelo convite, grande prazer estar aqui com vocês. É um Brasil que continua ainda dividido, é um Brasil que ainda está procurando se encontrar, digamos assim, nesse contexto político. A gente vem de uma eleição de 2018, onde se diz que foi a eleição mais politizada que nós tivemos nos últimos anos. Realmente foi. Se você lembrar aí nos grupos de WhatsApp das famílias, do pessoal do condomínio, da turma do bairro, da galera do futebol, o que se discutiu de política, nunca se tinha havido tanta discussão de política como houve em 2018. Já em 2020, agora, esse ano que estamos, essa campanha que acabou de encerrar, a gente tem uma eleição exatamente oposta a isso, que mal se falou de política, que as pessoas estavam pouco preocupadas com o contexto político, em discutir política. A gente tinha muitas pesquisas que dizia mais ou menos que 30% a 40% das pessoas, no máximo, tinha pouco ou algum interesse sobre os fatos políticos. E a grande maioria das cidades, em torno de 60% das pessoas, não tinha nenhum interesse pelos fatos políticos que estavam acontecendo pelas eleições. Então, isso é um pouco preocupante. Porque, se você lembrar também, em alguns casos, um caso emblemático é o caso do Rio de Janeiro, onde a abstenção, voto branco e nulo, foi o primeiro lugar das eleições. Em segundo lugar veio o prefeito eleito, o Eduardo Paes, e em terceiro lugar ficou o atual prefeito, Marcelo Crivella. Mas quem ganhou foi a falta de interesse. A falta de interesse. Tá? Então, isso é um pouco preocupante, né? Muito. Eu imagino que aí, claramente, a pandemia tem um desgaste, um cansaço das famílias, das pessoas, problemas da ordem de esgotamento mental, comportamental, mas também há talvez uma desesperança, eu posso dizer, na política, tanta briga, tanta ruptura, tanta conflagração que as pessoas estão talvez se afastando um pouco. Eu posso concluir isso? Pode sim, é possível. É uma das situações, né? A gente tem, o Brasil, a gente sempre fica naquela, você começou falando de futuro. Sim. Aqui no programa. E aí eu cresci, muitos de nós crescemos ouvindo a palavra que o Brasil é o país do futuro. E esse futuro danado, o bicho nunca chega, né, rapaz? O tempo vai passando, passam-se 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, é a idade que eu já estou nessa faixa aí, e esse futuro não chega. E o brasileiro sempre está em busca de um salvador, de um herói, está em busca de alguém que possa vir e fazer tudo por todos. E não é assim que a coisa vai acontecer. O grande problema nosso talvez seja esse. A gente está esperando até hoje alguém que faça tudo por cada um de nós. Essa mudança do fim das coligações para os parlamentos, né? No caso dos parlamentares, você já concluiu se isso foi melhor para o Brasil ou se não, você já tem Eu acho que abriu uma perspectiva muito boa, Milton. Conversando inclusive com alguns colegas da área, em algumas cidades aqui do Ceará, nós temos casos em que ficaram 2, 3 partidos. Tá? Por quê? Você foi obrigado a escolher lado. Claro que muita gente escolheu lado por conveniência, isso vai continuar existindo. Mas aí tem uma maturidade temporal para poder deixar claro, né? Perfeito, tá? Mas vai acontecer com o tempo, com a maturidade temporal, que talvez com 10, 15 anos, se isso se mantiver, que eu acho que é uma coisa interessante, mas existe muita gente preocupada em mudar essa situação exatamente para que tudo mude para que permaneça como está, né? Como diz a história,
que a gente tem que ter cuidado para não cair no casuísmo. Mas, ao meu ver, pode ser o início de uma coisa muito boa. Uma limpeza, entre aspas, dentro dos partidos, para que os partidos sejam mais puros, reflitam mais uma realidade, uma ideia, um pensamento, que é uma das coisas que faz a nossa política atrasar aqui no Brasil. Você pegar a maioria dos países, você tem uma coisa bem clara. Conservadores, liberais, verdes, muito claro. Eles defendem de verdade, aquele partido defende uma bandeira. Aqui no Brasil não existe defesa de bandeiras partidárias. Existe de bandeiras individuais. Um partido às vezes tem uma ideia, mas você tem 50 deputados naquele partido. Às vezes existem 5 pensamentos diferentes. Então o partido dificilmente consegue votar e trabalhar de forma uníssona. Só deixando claro, isso não representa nenhum tipo de atentado contra a democracia. Pelo contrário, é um fortalecimento, porque fica muito claro que o partido X defende aquela bandeira ali e quem está lá, menos partidos, mais clareza na bandeira que defende, não é isso? Exatamente. Né? Nós temos ainda muitos partidos. Hoje tem... 33 partidos ainda nós temos funcionando com legalidade no Brasil, recebendo recursos públicos, nós temos que lembrar sempre disso, tá? Que não é ruim receber recurso público, não. Eu sou defensor de que a democracia ela precisa ser financiada. O número é alto, os 2 bilhões de fundo partidário que nós tivemos, sim, mas ao mesmo tempo é um número que o orçamento do governo federal ele está na casa de trilhões. Então, 2 bilhões, entre aspas, é muito pouco. A cada 2 anos, né? A cada 2 anos, dentro de um contexto da importância que se tem. E quem discordar disso pode refletir se prefere que algum político saia pedindo dinheiro a empresário ou se o fundão... E aí cada um tira a sua conclusão e reflete. Perfeito. Mas a regra do jogo é essa e eu acredito que também que haja um avanço. Só para pegar esse gancho aí, Hamilton, do que você acabou de dizer, tem muitas pessoas que são contra as políticas de cota. Mas as políticas de cota, elas são importantes dentro de um lapso temporal, acho que não pode ser também para o resto da vida, essa situação, porque você vê em Curitiba, pela primeira vez na história, tivemos uma vereadora negra eleita. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Isso é um absurdo. Um absurdo. Tá? Isso me choca. E ela está sendo perseguida, né? Incrível, né? Direto, ameaçada, perseguida, tal como a prefeita no interior de São Paulo, que também foi eleita numa cidade grande, se não me engano, Bauru, uma cidade de um porte médio, lá no estado de São Paulo, também acontecendo a mesma coisa. Então, veja da importância que tem as políticas de cota, do financiamento público. Aqui mesmo em Fortaleza tivemos quantas pessoas que, entre aspas, saíram do nada, mas que tenham alguma causa, alguma bandeira interessante, foram eleitas agora para a Câmara de Vereadores. Nós temos. Acho que você entrevistou até recentemente aqui no programa, né, o pessoal do Nossa Cara, lá do PSOL, que veio com uma proposta muito diferente, interessante, e eu estou meio que até curioso para ver como será esse mandato. Sim, é uma curiosidade geral. A Adriana, Nossa Cara, ela dá o nome, mas são 3 parlamentares, um só mandato, um só gabinete, um só salário, mas é uma proposta interessante e a gente vai ver, é uma experiência democrática, a gente vai ver ao longo dos 4 anos como é que elas agem, como é que elas se portam, mas é muito interessante que se quebre um ciclo de igualdade e se coloque a novidade. Serve, inclusive, para efeito de divergência, salutar divergência. Né? A democracia precisa disso, precisa disso. Dessa diversidade, dessa pluralidade. Porque às vezes você pegar sem juízo de valor, mas existe muitos nomes em várias casas legislativas que você pegar é quase uma capitania hereditária, né? Passando de pai para filho, de pai para filho, pai para filho, pai para filho. E é interessante que outras pessoas também tenham acesso, tenham oportunidade, tenham voz, tenham vez. Isso. E que se senta ameaçado na sua capitania para que melhore, para que trabalhe. Porque sendo merecedor do trabalho, pode se eleger quantas vezes quiser. Não tem problema. É da regra do jogo. Isso, perfeito. Toda concorrência salutar, né? Salutar. Nessa questão dos nossos caciques, dessas marcas publicitárias mais famosas, eu digo dos políticos de expressão nacional, Ciro Gomes, Lula, Bolsonaro. Ficando nesse, mas se você quiser incluir mais alguns, você fica à vontade. Já é possível dizer quem ganhou, quem perdeu? Nós temos alguns
em tese, vencedores e outros perdedores, né? Desses que se colocam como grandes lideranças nacionais, esses que você citou, o Ciro, de certa forma, sai vitorioso. Mas a verdade é que ninguém dessas grandes lideranças teve uma vitória importante, teve uma vitória esmagadora ou saiu muito grande da eleição. Ninguém. E isso fique claro, como a gente começou aqui no programa dizendo, há uma pluralidade nessa vitória, uma diversidade nessa vitória, dessas vitórias nessa eleição. Tá? Então, o Ciro teve vitórias importantes? Teve. Venceu Fortaleza, venceu em casa, isso é importante. Manteve a prefeitura, o PDT manteve a prefeitura de Aracaju, certo? Fez o vice-prefeito em Recife, em algumas outras cidades importantes, em alianças com o PSB, que está sendo... o Ciro, por exemplo, tem mantido uma formação de um bloco PDT, PSB, PV e Rede. Então esse bloco fez algumas campanhas interessantes, que nem sempre o vencer em eleição é ganhar a eleição, mas é você se posicionar, é você ter um candidato que foi competitivo, como foi o caso da Manuela Dávila, lá em Porto Alegre, que conseguiu passar para o segundo turno e ser competitiva nesse segundo turno. O Boulos lá no estado de São Paulo, segundo maior colégio eleitoral, tá? E por aí vai, não é? Então, para o Ciro foi isso, importante. Para o Lula, foi uma derrota fragorosa. O PT saiu muito pequeno da eleição, fez apenas 180 prefeitos, se eu não me engano, um número muito aquém do que da sua história, da sua história, do que é o PT, que ainda tem a maior bancada de deputados federais. Tá? Então, o partido vem colhendo, vem sentindo. E, como algumas pessoas do próprio PT até já externaram isso na imprensa, eu acho que houve um erro muito grande estratégico no partido. Muito grande, tá? De lançar candidaturas de qualquer forma, de fazer poucas alianças e de buscar dentro do seu discurso meio que fazer uma defesa do legado de Lula. Se você pegar, pode observar como foi a comunicação dos candidatos do PT. Poucos fizeram isso. Por quê? À medida que as campanhas vão avançando, você tem as pesquisas, você tem um sentimento do candidato, da equipe de marketing dos candidatos, e a turma foi vendo que era forçação de barra, que não dava, que não estava rendendo, que isso fazia atrapalhar. Então, o Luziane usou muito Lula em Fortaleza. Qual foi o resultado? Nenhum. Nenhum. O Elmano usou muito a imagem do Lula lá em Caucaia. Qual foi o resultado? Nenhum. Tá? Então foi uma derrota para o PT. O PT realmente precisa se reposicionar urgentemente. Porque cada eleição que ele insistir em permanecer agindo da mesma forma, ele vai ter mais percas, mais percas, mais percas, e outros vão ocupar o lugar. O PDT hoje, por exemplo, é o maior partido desse bloco de centro-esquerda, que conseguiu eleger mais prefeitos e tal. O PSOL tem crescido, elegeu um prefeito de uma capital, Belém do Pará, foi para o segundo turno em São Paulo, fez um prefeito aqui no Ceará, no interior, não é? Na cidade de Potengi, uma cidade muito pequena, mas fez um prefeito. Então, são partidos que têm ocupado espaço. Tá? Agora, olhando mais uma vez para 2021, a pauta vai ser já a sucessão de 2022 ou economia, que a gente sabe que no pós-pandemia vai ser um ano de extremo desafio? O que você acha que vai ter mais luz nesse 2021? O 2021, com toda certeza, será ainda a pandemia, certo? Porque a gente pensa que acabou, mas não acabou, só vai ser resolvido a priori, tudo indica, se Deus quiser, com a vacina. Tá? Então, até a vacina também chegar em todo mundo vai demorar um pouco, a gente sabe disso. Mas a economia, sem dúvida, será a grande pauta de 2021. E é preocupante, é uma pauta que é muito preocupante. A gente tem que lembrar que esse ano de 2020, que está findando, nós tivemos o chamado orçamento de guerra. O governo pôde gastar por conta, sem se preocupar, o cartão de crédito sem limite. E se você lembrar, teve um caso muito interessante. Faltou dinheiro para combater os incêndios no Pantanal, na Amazônia. E olha que o cartão de crédito estava sem limite, gasta por conta. E quando a gente voltar, entre aspas, ao normal no ano de 2021? Aí a fatura chega. Tá? Dando assim um exemplo bem prático, bem didático, para que todo mundo entenda a gente.
Então, é muito preocupante. Nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil. Claro que alguns setores da economia estão fortes, estão aquecidos, mas ainda não é o suficiente para segurar a economia toda. A gente recuperar a economia toda. Então, eu não tenho dúvida, se você pegar, por exemplo, o candidato José Sarto, aqui em Fortaleza, ele deu uma entrevista essa semana no Jornal O Povo, falando que a prioridade dele é exatamente uma retomada econômica de Fortaleza. Então, é um prefeito falando da pauta de economia. Geração de emprego, arrecadação, economia envolve tudo isso. Mexe no dia a dia de cada um de nós. Então, a gente tem que saber esse cuidado. Já tendo um aumento direto de cesta básica, Fortaleza é uma das cestas básicas mais caras do Brasil, e que tudo isso influencia no nosso dia a dia, na nossa felicidade, no relacionamento familiar de cada um de nós, né? Afinal, tudo gira em torno da bendita economia. Sei que eu sei uma pergunta para o nosso amigo Expedito, mas as pesquisas sempre são aquela relação de amor e ódio, né? Você quer ver, se você estiver bem, você faz uma propaganda enorme, um estardalhaço muito grande. Se não estiver bem é porque ela não tem credibilidade, enfim. Você destaca alguma coisa, algum evento assim muito fora da curva, ou tudo correu de acordo com aquele roteiro que já se conhece das vitórias e das decepções em relação às previsões, né, das pesquisas? As pesquisas foram crucificadas mais do que nunca nessa eleição, e com uma certa razão. Tá? Houveram erros bem grosseiros, mas que também tem que analisar um fator que a gente falou agora há pouco. Nós tivemos um número de abstenção bem mais alto, certo? Nós tivemos, a pandemia influenciou também. Então, tudo isso pode ter atrapalhado na hora de você expressar um resultado de eleição. E tem que se lembrar também do seguinte detalhe. Pesquisa, ela não vai dar o resultado da eleição. Então, você pegar um município que teve uma pesquisa faltando uma semana para a eleição. Em uma semana acontece muita coisa. Sim. Por exemplo, um debate que acontece na TV Globo, amigo, na semana da eleição, ela pode definir uma história. Porque um debate tem muita audiência, um candidato pode se sair melhor, outro pode se sair pior. Então, aquele eleitor que está propenso a votar em fulano, ele pode mudar de opinião. E a exploração dos debates, das falas em rede social com o WhatsApp é algo que é muito difícil de prever. E é incomensurável. Em um segundo chega centenas de milhares de pessoas. E é incomensurável, você não tem como medir, isso que você falou agora, essa força, o poder de influência que se tem. O WhatsApp é a grande rede social da eleição, foi da eleição passada, de 2018, foi dessa e provavelmente será da próxima, até inventarem outra coisa mais forte, tá? Mas as regras que regem as redes sociais têm mudado, né? Sim. Tentando diminuir esse peso. Você vê os Estados Unidos agora com um processo, um olho do Facebook, Instagram, porque é muito poder de manipulação de imagem, de desejo, enfim. Eu imagino que daqui em 2022 também vai haver mudança. Como é que foi a rede social nesse ano? Ela foi importante, continua sendo importante, porque é o meio de comunicação mais democrático que nós temos, né, hoje. Todo mundo tem acesso. TV aberta é importante, mas os candidatos só têm acesso à TV aberta naquele horário do programa, nas inserções, que são coisas importantes, mas que fica limitado a 30 dias dos 45 dias de campanha. Então ela tem várias limitações. A rede social não. Você pode fazer política, você pode fazer comunicação política e deve fazer tudo isso constantemente. Então quem fez e sabe fazer esse uso constante, inteligente, levou vantagem. Apesar das várias limitações que se tem, o Facebook está com várias limitações, excluiu muitas contas, limitou o alcance de muita coisa, até para monetizar e ele ganhar dinheiro com com os chamados impulsionamentos, né, com o que você tem que pagar para poder ganhar dinheiro. Mas mesmo assim a gente tem hoje aquele militante que existia, que era pago para estar segurando bandeira na esquina, hoje ele existe e muitos também são pagos para ficar atuando na rede social. Tá? Existe que se chama de MAV, que é militante em ambiente virtual. Ele é pago para isso também, como ele era pago para estar na rua com a bandeira, com a camisa, buzinando o carro, fazendo carreata. Hoje ele é pago para poder atuar nas redes sociais.
para estar passando mensagem no WhatsApp, lista de transmissão, entrando nos grupos e por aí vai. Você falou 45 dias de campanha? É 45 dias de campanha oficial. Nós conversamos aqui no programa várias vezes com alguns estudiosos do comportamento, né, psicanalistas, psiquiatras, enfim, falando sobre a percepção dentro da pandemia de que o tempo mudou. O tempo parece uma percepção diferente. Interessante. Na campanha política, você percebeu isso? Foi mais rápido? Foi mais lento? Foi mais doloroso? Como é que foi isso? Esses 45 dias pareceram que foram 500. Demorou demais, meu amigo. Demorou demais. Na verdade, assim, realmente o tempo ele tá estranho. É um tempo estranho. Assim. A gente quase que não passava. A gente dizia, puxa, ainda falta 15. Aí a gente tem que ficar, ainda falta 13, ainda falta 12, ainda falta 10. O tempo só faltava não passar. Era muito estranho, sabe, Hamilton? Eu imagino. E imagino que para os próprios candidatos também é uma eleição histórica, né? Nunca a humanidade fez uma eleição democrática, 200 milhões de habitantes esperando um resultado, contando inclusive os que não votam, claro, e com candidatos ali de máscara, alguns difíceis de perceber o rosto, máscaras estranhas de toda de acrílico. Enfim, entra para a história como uma eleição que resistiu ao problema ou de uma democracia que talvez não devesse ter, talvez pudesse ser adiado. Você acha que foi certo o Estado insistir? Sei que tem a questão constitucional, seria um pandemônio mudar tudo de uma hora para outra, mas foi conveniente, foi acertado manter essa eleição no meio de uma pandemia? Eu acredito que sim, Hamilton. Você vê que a gente tem países em situação, os Estados Unidos, por exemplo, é uma situação bem pior do que o Brasil, né? Se não me engano, números recentes agora, o Brasil tinha 6 milhões de casos com quase 180 mil mortos. Os Estados Unidos têm para lá de 20 milhões de casos e quase 300 mil mortos. Tá? E eles fizeram a eleição também. E a eleição deles é bem mais complicado o processo do que o nosso. A pré-campanha lá deles é quase uma campanha já. E eles fizeram a eleição. A eleição lá bem mais delicada, tem voto de papel nos Estados Unidos, impresso. E eles fizeram a eleição, fizeram uma campanha. Então é necessário, Hamilton, até porque um prolongamento de mandatos seria, além de constitucionalmente complicado, politicamente e juridicamente também muito delicado. Talvez a gente passasse anos pagando com processos aí na justiça. Exatamente. E aí, se hoje o gestor já tem pouco tempo para gerir, porque ele ganha ali, já tem que ver a história do apoio para 2 anos depois. Perfeito. Com os questionamentos jurídicos, talvez fosse ainda mais difícil. Né? Temos cidades no Ceará que até hoje são penalizadas por causa disso, né? Desses problemas jurídicos. Você pega o caso de Tianguá, nos últimos 4 anos nós tivemos 3 eleições. Mas a democracia saiu fortalecida, na sua opinião? Sim, sim. Apesar de tudo, a democracia saiu fortalecida, porque ela foi exercida. Até o direito de você não ir votar, esse é um direito seu. Sim, sim. Mesmo o voto sendo obrigatório, é quase irrisório, né? Você não vota, você paga uma multa de R$ 3,15. Você regulariza fácil. Você pode justificar pelo e-título, por um aplicativo de telefone. Essa vitória tão apertada aqui em Fortaleza, o que surpreendeu muita gente, pode ter algo a ver com a pandemia, com a quantidade de gente que não foi votar? Pode. Ou você acha que não? Pode sim. São coisas que ainda precisam ser estudadas. Apesar que, como historiador, olhando para o passado das eleições, para o histórico das eleições aqui em Fortaleza, desde de Luiziane em 2008, na reeleição dela, que a gente não tem nenhuma vitória folgada. E desde a época do Juracy. Juracy, na década de 90, ele teve vitórias folgadas, né? Ganhando em primeiro turno, fazendo sucessão em primeiro turno. Mas do último Juracy, em 2000, de 20 anos para cá, o Juracy já ganhou do Inácio no segundo turno. Foi uma eleição, entre aspas, apertada para os padrões Juracy. Então, Luiziane, segundo turno, e Roberto Cláudio ganhou as 2 eleições, uma com 6% de diferença, se não me engano, 53 a 47, 7% de diferença, 53 a 46,
Ele ganhou do Elmano e do capitão Wagner na eleição passada foi a mesma coisa. Então existe uma certa linha de comportamento do eleitor que não tem uma eleição folgada aqui em Fortaleza. Então a eleição agora Sarto versus capitão Wagner seguiu essa linha de comportamento, sendo ainda mais apertada. E até certo ponto normal na minha visão. O prefeito Sarto, agora prefeito Sarto, ele era desconhecido apesar de estar na política. Ele era conhecido de uma pequena parcela do eleitorado porque ele era deputado estadual. O Wagner, o capitão Wagner, já era mais conhecido. Já tinha disputado a prefeitura na eleição passada, foi o deputado federal mais votado, o deputado estadual mais votado, o vereador mais votado. Então, a tendência, na minha avaliação, sempre foi de uma eleição apertada. Para mim, não surpreendeu. Como é que você acha que caminhos é que o governador Camilo Santana toma em 2021, que obviamente está de olho, viu o resultado, já sabe que tem que ter cuidado com 2022, se ele quiser fazer seu sucessor? Que caminho que você acha que ele vai, que você acha que passa pela cabeça dele de preocupação? O governador Camilo é muito estrategista, né? Ele se mexe cirurgicamente, ele não se preocupa, desculpa, ele não se preocupa em fazer um grupo político grande, ele não está preocupado em fazer muitos prefeitos, ele se mexeu nessa eleição de forma bem cirúrgica, por exemplo. Perdão, ele interferiu diretamente na eleição no Crato, entre aspas, terra dele, onde ele fez o prefeito, reelegeu o prefeito, na cidade de Juazeiro, onde ele não teve sucesso, o candidato governista perdeu para um candidato de oposição ao governo, na cidade de Barbalha, onde eles derrotaram o prefeito do PSDB, que era oposição ao Ferreira Gomes e ao Camilo, e na cidade de Caucaia, onde também aconteceu um revés, além de Fortaleza, onde no segundo turno, né, uma das derrotas surpreendentes que aconteceram nessa eleição. A oposição ganhou algumas cidades bem cirúrgicas, né? Tá? Então, eu acho que o governador está de olho nisso. Eles não fizeram muitos prefeitos, mas fizeram prefeitos de cidades importantes. Caucaia, Maracanaú, São Gonçalo do Amarante, Paraipaba, aqui na região metropolitana de Fortaleza. E Juazeiro do Norte, lá na região do Cariri. Podemos estar diante de um novo ciclo de novas lideranças políticas para o Estado? Provavelmente sim. Se você pegar o perfil dessas pessoas que venceram as eleições, são pessoas jovens, na faixa de 40 anos de idade, e que têm lenha para queimar. É o Vitor Valim, é o professor Marcelão em São Gonçalo, é o Gleidson Bezerra, lá em Juazeiro do Norte. O próprio capitão Wagner. O próprio capitão Wagner também, né? Bom, olhando aí voltando a olhar um pouco para o cenário nacional, o que você imagina de futuro do governador Camilo pós-governo? Tem alguma possibilidade de ascensão nacional? Eu acredito que sim. Eu acho que o Camilo, inclusive, para essa eleição de 22, não pode ser um nome descartado a nível nacional. Você fala presidência. Presidência. Por quê? O PT não tem um candidato natural. Não tem. O Lula já está desgastado. Muito desgastado. Então o PT precisa buscar um nome. O PT, em tese, hoje teria o próprio Haddad, uma volta do Haddad, o governador Rui, da Bahia, que é fim de mandato, e o governador Camilo, do Ceará, que também vai estar no fim do mandato. Desses três nomes, o Camilo talvez seja o que mais agregue. Por quê? Talvez o Camilo levasse o PDT com ele. Coisa que, se não for o Camilo, outro não faz. Outro não faz. Tá? Então, assim, o Camilo tem esses dois caminhos. Ir para um Senado, renunciar ao mandato e ir a senador, ou, quem sabe, ser alçado numa liderança nacional. É mais difícil? É mais difícil. Não cabe dois nomes do Ceará. Ou seria o Ciro, ou seria Camilo. E aí o Ciro teria que desistir do seu projeto, que parece algo difícil de acontecer. Se você pegar, saiu agora recentemente uma pesquisa mostrando o Ciro como um candidato muito competitivo para 2022, a preço de hoje. E tudo pode mudar. Sobre esses caminhos, eles passam muito por Câmara e Senado,
que a gente aliás, já iniciou a discussão, o debate, a eleição para a mesa está fervendo, né? Mas janeiro e fevereiro ali se aproxima do... como é que você vê, que leitura que você faz do jogo de poder para essas casas? O Bolsonaro no momento não está bem, o presidente Bolsonaro, mas tem chance de recuperação, né? Basta ele fazer a economia girar minimamente, apaziguar o ambiente político, para ele às vezes ainda é meio conturbado, e para isso ele precisa ter o presidente das duas casas alinhado com ele, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Para isso ele está tentando o Arthur Lira. Que é o nome do Centrão, mas é um nome muito complicado, envolvido em situações bem delicadas, né? Situações bem preocupantes, e ele tem recebido críticas à sua base mais ideológica por causa disso, por causa desse envolvimento, desse apoio, e o governo está jogando pesado para eleger o presidente da Câmara e o presidente do Senado. A nossa representação federal aqui, como é que está se movendo? Como é que você vê de estar estudando o terreno? Já se manifesta por alguém? Você acha que tem alguma predileção? A tendência é que como vai ser um nome apoiado pelo Bolsonaro, em tese, aquelas pessoas que apoiam o governo vão apoiar também esse nome do Arthur Lira, que é um nome que vai ser apoiado pelo presidente. E em tese, aqueles que já são oposição mais declarada, PT e PDT, por exemplo, devam apoiar um outro nome. E existe um grupo aí do presidente da Câmara, do atual presidente, do Rodrigo Maia, ele tem um grupo que é DEM, MDB e PSDB, com Cidadania, ele tem esse grupo. E existe um grupo da esquerda, que são os dois grupos que ficaram divididos, esse bloco comandado pelo PDT, PSB, Rede e PV, e tem o bloco comandado mais pelo PT, PCdoB, PSOL e alguns outros, né? Então esses dois grupos aí têm em torno de 250 nomes. Isso, capitaneado pelo Rodrigo Maia. Capitaneado pelo Rodrigo Maia, que podem agregar mais pessoas. Grande. Muito grande. Mas como diz a história, ninguém pode brincar com a caneta do governo, né? A máquina contra o poder indiscutível do Rodrigo Maia vai ser uma briga muito boa. Arrisca alguma coisa de você? No momento, não. Eu acho que é uma briga realmente de titãs, mas o governo está jogando pesado. Se for verdade o que o agora ex-ministro Marcelo Álvaro Antônio do Turismo disse, né? Que ele foi demitido para abrir espaço para a negociação da presidência da Câmara. Aumenta a força do governo. E muito. E Tasso já é pensado na presidência do Senado? Eu acho que seria muito bom para o país. O senador Tasso já aprovou, né, o valor que ele tem, a capacidade que ele tem administrativa, um nome respeitado, um senhor, muita experiência, muita vivência, muito talhado, polido. Você vê que o Tasso faz as intervenções dele são cirúrgicas, importantes e ajudam o país, certo? O marco do saneamento, por exemplo, pensado aí pelo senador Tasso, acho que só quem ganharia era o país. Só duvido que o Bolsonaro aceite. Agora, é importante uma divergência ali porque quando está tudo muito alinhado, é muito preocupante. É importante que tenha um divergente, não para atrapalhar, mas para poder criar ali uma resistência que se possa negociar, de fato, o que é melhor. Você há dúvida que o Rodrigo Maia fez isso nesse tempo dele? Isso. Então, assim, é muito necessário ter uma Câmara minimamente independente. Berg, a gente está caminhando aqui para o final, cerca de 40 minutos de programa, mais ou menos. Eu queria de você ainda algumas questões assim do tipo, olhar para 2021. Sempre a gente já conversa em programas televisivos há muito tempo, a gente sempre tenta antecipar o que é que vai ser o Brasil, e o Brasil oferecendo muitas surpresas. Mas eu acho que um assunto que a gente discutiu muito, reforma tributária. Sempre que chega perto, acontece e nunca vai para frente. Porém, nós tivemos orçamento de guerra, assim, ou muda, ou o Brasil pode quebrar mais uma vez. Qual a pauta nacional que você escolheria, assim, para a urgência de 2021? Você acabou de dizer, eu não tenho dúvida que é a reforma tributária. Exatamente por esse motivo que a gente acabou de dizer. A economia é a grande pauta do mundo inteiro. A gente precisa fazer uma recuperação econômica em todo local.
é a reforma tributária e administrativa, no caso do governo, né? Eu sei que você tem muita interlocução com prefeitos. Ah. Eles dizem para você assim qual é a má urgência, qual é a má... Eu sei que é economia, mas assim, o que poderia ser feito no Brasil para poder chegar dinheiro na ponta e que pudesse passar o sufoco? Aí já é uma outra... dentro dessa reforma tributária, existe exatamente uma readequação do pacto federativo, que é muito necessário. Tudo acontece nas cidades, mas quem manda no dinheiro É o federal. É o ente federal, é o governo federal. Mas tudo acontece, você vive na cidade. Você mora no município, você mora no bairro, você não mora no ente federativo, naquilo que congrega, né? Então é muito necessário essa repactuação das obrigações e daquilo que é arrecadado dos impostos, né? Tá. Mais algum assunto que você acha muito importante, que a gente precisa tocar? Alguma coisa que você queira deixar claro aqui? Não, acho que a gente passeou bem, né, por todos os assuntos aí da pauta política, econômica no nosso país e desejar a todos um bom ano, que 2021 seja bem melhor do que 2020, tá? Uma última pergunta. Como é fazer eleição em meio à pandemia? Hamilton, foi muito diferente exatamente por essa frieza das pessoas, por essa dificuldade, porque a eleição é um contexto de coisas. Quando você não tem proximidade com as pessoas, quando você não tem possibilidade de estar perto, de conversar, de olhar no olho, de reunir pessoas, é muito difícil, tá? Então a gente ficou resumido à comunicação, a comunicação institucional, rádio, televisão, redes sociais. E eu quero lembrar que a grande maioria dos municípios no estado do Ceará, por exemplo, 98% não tem rede de televisão. Então, como é que você precisa desse elemento e você não tem? Ou outra grande parte não tem rádio, por incrível que pareça. Tá? Então, ficava restrito a você se comunicar pela internet e sem poder ter eventos com aglomeração de pessoas, comício, carreata, caminhada. Então, foi muito difícil. Eram reuniões quase que individuais, à distância. Então, foi uma campanha muito desafiadora, sabe, Hamilton? Mas, graças a Deus, passamos por ela. Estamos sobrevivendo. Bem, você tem o tempo que precisar naquela câmera ali para suas considerações finais. Mais uma vez, então, obrigado à TVDD, à Casa de Vó Dedé. Parabéns pela estrutura, parabéns por essa iniciativa. Como eu disse, desejar a todos um 2021 bem melhor, seja um ano com muito emprego para todo mundo, com renda, com saúde, educação. Vamos torcer. A eleição acabou, gente. Agora é hora de torcer, de rezar, de orar para que os prefeitos e vereadores eleitos desenvolvam um bom trabalho. E aí fiscalize, colabore, cobre, mas principalmente dê apoio para que esses prefeitos e vereadores tornem a nossa cidade, a nossa terra, o nosso bairro um local melhor para se viver. Então é isso que eu desejo a cada um de nós e que a gente se encontre uma próxima vez com todo mundo com mais saúde, mais esperança e dinheiro no bolso. Berg, muito obrigado pela sua participação. Agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que todas as quintas, sempre às 8 da noite, a disponibilização de um novo programa, sempre inédito, sempre com algum conteúdo interessante para você. E lembrar que o Brasil somos nós, nossos votos, nosso voto e nossas atitudes. Pense nisso. Uma boa semana, um grande abraço e até quinta-feira que vem.